Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos todos vocês que estão assistindo a mais um vídeo do Que História é Essa? Se você está nos assistindo pela primeira vez hoje, um bem-vindo especial. Esperamos que você volte caso goste desse vídeo. Vamos falar hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, que marcou a mudança da sociedade mundial. Vamos falar do que ocasionou a Primeira Guerra Mundial, quais as consequências e como isso deve ser entendido por nós hoje. Se você gostar do vídeo, se inscreva no nosso canal, marque a sua rede de contatos e amigos, salve o post para que você possa assisti-lo posteriormente. Ocorrida entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial opôs as principais potências econômicas do mundo, resultando em milhões de mortes. Isso mesmo. Foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 e 1918, entre as principais potências da Europa. O seu caráter mundial, pessoal, estava relacionado ao fato de os combatentes envolverem todas as grandes potências do mundo capitalista ocidental. Eles se dividiram em duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Primeira Guerra foi dividida pelos historiadores, em regra geral, em duas fases. Sim, duas fases. A Guerra do Movimento e a Guerra de Trincheiras. E seu início foi eclodido com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. O fim do conflito foi iniciado com a saída da Rússia, que havia recém passado por seu processo revolucionário, depois os Estados Unidos, sentindo-se ameaçados pela atuação alemã, resolveram entrar no conflito pelo lado da Entente, com seu alto poder bélico, o que ocasionou muitas perdas para a Alemanha, que estava do lado da Aliança. Com a saída da Alemanha, deu-se o encaminhamento para o fim da guerra, com a criação do Tratado de Versalhes. Guardem isso. Quem culpou este último país pelo conflito? Que culpou este último país pelo conflito mundial? Bom, vamos fazer um resumo dessa guerra. Foi um conflito entre as principais potências europeias, mas que não se restringiu à Europa. Surgiu em um contexto de acirramento nacionalista entre países europeus em vários quesitos, como a disputa por territórios colonizados, tanto na Ásia quanto na África. Seu estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Teve duas fases, a de movimento e a de trincheiras. A saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos marcaram o seu fim, consolidado pelo Tratado de Versalhes. Como começou a guerra? Alguém poderia perguntar. Foram vários os fatores de eclosão da Primeira Guerra Mundial desde a década de 1870. Um sentimento de nacionalismo estava se acirrando entre as principais potências da Europa. A derrota da França para a Prússia na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Isso estimulou o revanchismo francês. Havia ainda outros conflitos decorrentes do nacionalismo. Na região dos Balcãs, por exemplo, vários grupos de distintas nacionalidades estavam sob o poder político de impérios como o austro-húngaro e o turco-otomano, criando hostilidades e projetando-se uniões nacionais como a dos eslavos em torno da Sérvia. A disputa por territórios coloniais na África e na Ásia pelas potências europeias estava relacionada à necessidade de manter territórios ricos em matérias-primas, necessárias à grande indústria da Europa. A Alemanha e os Estados Unidos começavam a desbancar a Inglaterra como única potência industrial do mundo. Para garantir as fontes de matérias-primas e os mercados consumidores dos produtos industriais, houve uma corrida armamentista, fortalecendo os exércitos e estimulando a produção de novos armamentos. Politicamente, houve uma série de alianças entre os países europeus nesse quadro de ameaças. Formaram-se a Tríplice Entente entre Inglaterra, França e Rússia e a Tríplice Aliança,
Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, aproximando-se posteriormente do Império Turco-Otomano. A relação, pessoal, entre essas potências estava em seu ponto máximo de tensão, quando em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um membro de uma organização sérvia em Sarajevo. Após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Frente a isso, a Rússia se colocou ao lado da Sérvia, em virtude do fato de sérvios e russos serem eslavos, e também porque a Rússia tinha interesse na região dos Balcãs. A partir de então, o sistema de alianças entrou em funcionamento com o envolvimento direto no conflito da Alemanha, França e Inglaterra. Tinha início a Primeira Guerra Mundial. Ela pode ser dividida em duas fases, uma guerra de movimento entre 1914 e 1915 e uma guerra de posição, ou guerra de trincheiras, entre 1915 e 18. A guerra de movimento foi o momento em que principalmente as tropas alemãs conseguiram se deslocar com mais intensidade, resultando em várias vitórias sobre os países da Entente, principalmente a França e a Rússia. Já a Guerra de Trincheiras ficou conhecida por esse nome pelo fato de as tropas não conseguirem avançar sobre o território do inimigo, mantendo-se mais fixas em suas trincheiras, mesmo com a utilização de aviões e armas químicas. Tal situação causou inúmeras mortes entre os exércitos. Nessa fase da guerra, entraram outros países de ambos os lados em conflito. Do lado da Entente, participaram Japão, Itália, Romênia e Grécia. Do lado das potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria, houve o apoio do Império Turco-Otomano e da Bulgária. Caso você queira saber mais sobre as fases da Primeira Guerra Mundial, lançaremos um próximo vídeo sobre o assunto. Mas o final da guerra começou a ser desenhado com a queda do regime czarista e a eclosão da Revolução Russa, no ano de 1917. Os bolcheviques assinaram um tratado de paz com a Alemanha, retirando-se da guerra. Nesse momento, as condições estavam favoráveis para a Alemanha, já que no fronte oriental os combates diminuíram consideravelmente. Contudo, os Estados Unidos, sentindo-se ameaçados pela ofensiva marítima da Alemanha, utilizaram a derrubada de um transatlântico e de um navio pelos germânicos para entrar na guerra ao lado da Entente. Mais especificamente no dia 6 de abril de 1917. Desde o início do conflito, os Estados Unidos estavam fornecendo armas e alimentos aos países dessa aliança. Mas ao entrarem diretamente no conflito, os Estados Unidos fizeram a balança pender contra a Alemanha, graças ao poderio industrial e bélico detido pelos estadunidenses. A partir desse momento, as tropas alemãs foram sucessivamente derrotadas. Em novembro de 1918, o Kaiser alemão renunciou ao trono e foi assinado um armistício. Com a saída da Alemanha da Primeira Guerra, iniciaram-se as negociações para a assinatura de um tratado de paz. O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha culpada pela guerra, acarretando numa série de duras sanções e indenizações pelas quais o país deveria se responsabilizar. As sanções criaram inúmeras dificuldades sociais e econômicas à Alemanha, que seriam utilizadas como argumento para o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é pauta para uma próxima videoaula, videoassunto, se é que eu posso chamar assim. Então, de uma forma sintética, porém bastante clara, está aqui o contexto do surgimento, desenvolvimento e conclusão da Primeira Guerra Mundial. Gostou do tema? Gostou da abordagem? Deixe o seu comentário, marque a sua rede de contatos e amigos e até o nosso próximo vídeo encontro. Não deixe de clicar no sininho e se inscrever no canal. Um abraço para todos, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.